Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 36. A gente está no Siman Kuf Nun Het, Siman 158, na Zalachot do livro de 47 a 49. A gente vai começar agora, Bezat Hashem, na página 93. Então a gente estava falando sobre a lei de quando a gente mergulha uma comida em um dos 7 líquidos que precisa fazer Netrat Yadayim. E aí, agora, a pergunta que tem nos posquim é o que acontece se eu misturo líquidos que precisam fazer Netrat Yadayim, um dos 7 líquidos, com líquidos que não é necessário fazer por eles Netrat Yadayim, como, por exemplo, suco de frutas. Então, se a pessoa misturou mel com mel de abelha com suco de tâmara, que também a Torá chama de mel, então, se ele precisa fazer Netrat Yadayim ou não precisa fazer Netilat Yadayim. Então, aqui ele traz que a gente vai de acordo com a maioria. Assim é o psak do Kaf HaChaim, quando você misturou coisas que precisam fazer Netilat Yadayim com coisas que não precisam fazer Netilat Yadayim, a gente vai de acordo com a maioria. Então, se tem a maioria do mel de abelha, precisa fazer Netilat Yadayim. Se a maioria é o suco de tâmara, não precisa fazer Netilat Yadayim. Essa regra funciona para a grande maioria dos 7 líquidos. Porém, em relação à água, aqui a gente tem uma grande machloket nos poskim, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Se ele misturou água com outros líquidos, aí tem poskim que falam que a água, mesmo que ela é a minoria, ela exige que se faça Netrat Yadayim quando a pessoa vai consumir essa comida que está molhada com um líquido misturado com água. E mesmo que for menos água do que o outro líquido, eu teria que fazer a obrigação de fazer Netrat Yadayim. E aí, por causa disso, é correto a pessoa lachmir e sim fazer Netrat Yadayim. E aí, onde começa todo esse assunto? Então, o Rambam traz nas alachot de Tumat Ochalim, quando ele está falando sobre as impurezas que tem nas comidas, o Rambam escreve que se ele misturou água com outros líquidos, mesmo que a água não for a maioria, se exige que se faça Netilat Yadayim. E eu considero isso como um dos 7 líquidos, e aí eu teria todas as leis dos 7 líquidos que ele torna o alimento apto a receber tumá. Então, de acordo com o Rambam, quer dizer, se misturou água com outro líquido, e a maioria é o outro líquido, mesmo assim, e aí depois molhou alguma comida, essa comida está apta para receber tumá. Essa é a opinião do Rambam. Então, quer dizer, apesar de que em outros líquidos eu vou atrás da maioria, como a gente disse antes, o psak do Kaf HaChaim, no caso de água, a água seria diferente. Essa é a opinião do Rambam. O Ravad, ali, um dos que ele tem as anotações sobre o Rambam, o Rabbi Avraham ben David, ele discute com o Rambam, ele fala, não, que isso? Água segue a regra dos outros líquidos. O que quer dizer? Se eu tenho maioria de outra coisa, misturou água com suco de laranja, misturou água com suco de limão, etc. A maioria é a outra coisa, eu considero tudo como suco de laranja, ou tudo como suco de limão. Eu não vou atrás da água. Essa é a opinião do Ravad. E aí, de acordo com, se a pessoa vai mergulhar então uma comida nesse líquido, de acordo com o Rambam, ele teria que fazer Netrat Yadayim, de acordo com o Ravad, não. Agora, Alachá Lemaaseh, o Mishnah Brura posek Alachá conforme a opinião do Ravad. Ele fala, olha, já que o Ravad fala que se eu tenho minoria de água, a água se anula, eu considero isso como outras comidas, então eu vou atrás da opinião do Ravad e por isso posso facilitar o Mishnah Brura posek uma Alachá aqui, uma posição mais leniente, e ele permite não fazer Netilat Yadayim, já que é minoria água. O Chazonish e o Kaf HaChaim, por outro lado, falam que a gente tem que ter uma posição mais estrita e fixar a halachá conforme o Rambam, e por isso eles exigem que se faça Netilat Yadayim, mesmo que a água for a minoria. O Halachá Brura, que é um livro do Rav David Yosef, filho do Rav Avad Yosef, ele traz que a halachá é conforme o Ravad.
E aí ele fala que essa era a opinião do pai dele, do Rav Ovadia Yosef. Ele traz prova disso, que o Rav Ovadia Yosef, no seu Shut Chazon Ovadia, quando tem a Halachot de Pesach, ele está trazendo que quando a pessoa não preparou a água com sal antes do Yom Tov, e aí o que ele pode fazer? Ele pode misturar água com suco de limão para molhar o carpaz. Só que aí falou Rav Ovadia que ele tem que tomar cuidado em fazer que a maioria da mistura seja água, para ele poder fazer Netilat Yadayim. Então daqui traz o Rav David Yosef, olha, tá vendo? O Rav Ovadia Yosef escreveu conforme a opinião do Ravad. O autor aqui do livro Bekim Balachá, ele discorda dessa prova, ele traz um argumento muito simples. Ele fala ali, o Rav Ovadia está falando do Seder de Pesach. Se ele colocar menos água, então de acordo com o Rambam tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim, mas de acordo com o Ravad não tem. Então o Ravad escreveu, coloca a maioria água para você garantir que você vai fazer a Netilat Yadayim de maneira correta para todas as opiniões. Mas isso não é uma prova que quando eu estou numa situação assim, se eu preciso fazer Netilat Yadayim ou não, preciso fazer Netilat Yadayim. O que o Ravad está escrevendo é, prepare a sua mistura de uma maneira que exija Netilat Yadayim para todas as opiniões, para você poder fazer mergulho no carpaz, que faz parte do Seder de Pesach, de acordo com todas as opiniões. Agora, se tivesse maioria suco de limão e minoria água, se seria necessário na prática fazer Netilat Yadayim ou não, isso o Rav Ovadia não escreveu. E aí então ele faz que, já que o Rambam fala que é obrigação fazer Netilat Yadayim, assim o Kaf HaChaim Posek L'Halachá, então a conclusão aqui do livro é que ele sim faça Netilat Yadayim nessa circunstância, conforme o Psak do Kaf HaChaim. Então por isso ele falou, apesar de que aqui a gente tem uma machloket entre o Ravad e o Rambam, e de acordo com o Ravad não seria necessário fazer Netilat Yadayim se a minoria é água, já que de acordo com o Rambam a água não se anula e ela está aí, então ele fala que a gente deve proceder conforme o Kaf HaChaim e sim fazer Netilat Yadayim. Agora, de acordo com isso, se a pessoa vai comer uma salada, vai comer uma salada, e aí na salada ele vai colocar algum molho, que o molho é formado de uma mistura de vários líquidos. Tem suco, ou suco de laranja, ou suco de limão, e etc. Aí você coloca outras coisas ali, e vai um pouco de água na mistura. O correto é que a pessoa faça Netilat Yadayim para comer essa salada. A não ser que, e aí quer dizer, igual a gente falou nas halachot anteriores, aqui eu tenho já que eu falo assim, quando ele vai comer a salada, se ele vai comer a salada só com talheres, com colher, com garfo, de modo que ele não encoste no líquido, no molho da salada, então aqui eu tenho um sveik sveika, que é eu teria aqui um sveik sveika. Qual é o sveik sveika? Talvez, como o Ravad, que quando a maioria é os outros líquidos, Bichal não precisa fazer Netilat Yadayim. E aí, como a gente falou agora, que de acordo com o Rambam precisa, mas de acordo com o Ravad não precisa. Então talvez a halachá é como o Ravad, que não precisa fazer Netilat Yadayim quando a maioria é outros líquidos. E mesmo que eu falar que, como o Rambam, que precisa fazer Netilat Yadayim, já que tem um pouco de água, mas talvez, conforme os poskim, que a gente falou lá atrás, que quando a pessoa come com talheres, não é necessário fazer Netilat Yadayim. Então eu, juntando ambas as opiniões, então dá para isentar a pessoa a fazer Netilat Yadayim. Então, se ele vai comer a salada com talheres, então aí ele pode se apoiar e não precisa fazer Netilat Yadayim. Mas se ele vai comer a salada com a mão, e aí, quer dizer, o líquido tem ali, e a gente só tem a machloket do Rambam com o Ravad, aí já que muitos poskim pascu halachá conforme o Rambam, é correto a pessoa ter uma postura mais estrita e fazer Netilat Yadayim antes de comer essa salada.
Agora, e da mesma maneira que aqui a gente trouxe e juntou, fez uns feika, a mesma pergunta é, o Ben Ish Chai traz que se ele vai comer alguma comida que ele é feito de um xarope de suco de fruta e ele mistura ali um pouco de água, então, a princípio, ele não precisa fazer Netilat Yadayim, porque eu tenho esse mesmo feika. O quê? Por um lado, na hora que ele vai fazer o xarope, ele pega o suco de frutas, sei lá, suco de tâmara, ele mistura um pouco de água e coloca ali para ferver, etc. Então eu tenho, de acordo com o Ravad, não precisaria fazer Netilat Yadayim. E mesmo se eu falar de acordo com o Rambam, talvez, conforme os poskim, que para líquidos cozidos não é necessário fazer Netilat Yadayim, e aí eu tenho aqui uns feika, eu tenho uma base para facilitar. Então, apesar de que o Kaf HaChaim, nesse caso, Mahmir, porque ele falou, olha, no fim das contas, a gente falou, Halakha é como Ramba, um líquido que tem minoria água, maioria outras coisas, ainda é considerado líquido, já que ele tem água. Então, apesar de que o Kaf HaChaim Mahmir, o Kaf HaChaim tem uma postura mais estrita, mas aqui o Ben Ish Chai, ele isenta de Netilat Yadayim, porque a gente tem aqui uma base maior para se apoiar. Quer dizer, por um lado a gente tem a Machlok do Rambam com o Ravad, que nisso sozinho, a gente falou, Halakha é conforme o Rambam, mas por outro lado, além disso, eu posso somar isso à opinião dos poskim que a gente falou lá atrás, o Marit e outros, que para líquidos cozidos não é necessário Netilat Yadayim. Então, tendo aqui os feika, por isso o Ben Ish Chai fala que no caso que ele vai fazer esse xarope com suco de frutas, açúcar e água, então ele falou, mesmo que tem água misturada, já que a água é a minoria e a comida, e o líquido além disso é cozido, não é necessário fazer Netilat Yadayim. Assim também, trazido em nome do Rav Ovadia Yosef, que nesse caso ele pode se isentar. Porque ele falou, a gente tem aqui os feika. Por um lado, do Rambam e do Ravad, Machloket, e outro lado é a Machloket se precisa fazer Netilat Yadayim, quando a pessoa vai mergulhar a comida em líquidos cozidos. Então esse é então, por isso, se ele vai usar esse xarope de suco de frutas misturado com água, então, já que é também cozido e também a minoria água, ele está isento de fazer Netilat Yadayim. Agora, a Halakha 48 fala que se a pessoa vai mergulhar num dos 7 líquidos, mas esse o líquido onde ele vai mergulhar não está mais líquido, ele endureceu. Então, ele falou, seja que ele endureceu por causa do frio, congelou, ou, depois a gente vai ver na nota, ou se ele endureceu por causa do calor, quer dizer, ele cozinhou até que o líquido acabou se solidificando um pouquinho, então aí ele não precisa fazer Netilat Yadayim. Então, já que o líquido está endurecido, então aí ele não precisa fazer Netilat Yadayim. Então ele traz que, já que todos esses líquidos, quando eles endureceram, eles não estão mais tofeach al menat leatfiach, eles não estão mais úmidos, que pode umidificar outra coisa, então aí a pessoa está isenta de Netilat Yadayim quando ele mergulha neles. E assim, os poskim trazem, o Radbaz tem uma tchuvá sobre isso, o Mishnah Brura traz sobre isso, etc., que já que tem a opinião do Rav Shimshon, um dos comentaristas da Mishnah, onde ele fala que uma comida que endureceu, ele deixa de ser, um líquido que ele endureceu, ele se transforma em comida, ele deixa de ser bebida uma vez que ele está duro, então aí por causa disso a pessoa estaria isento de Netilat Yadayim. O Halakha Brura traz essas opiniões, mas ele diz que para a pessoa só ler aquele, se eu tenho mais alguma coisa para juntar aqui, quer dizer, ou que a comida é cozida, ou que ele está comendo menos que kazait, ou que ele está comendo com garfo e faca, etc. Se ele tiver alguma outra machloket aqui para juntar, ok, mas não para se basear só nisso de que a comida está endurecida, congelada. Agora, o Mishnah Brura, no Shara Tzion, ele traz que tem poskim que vão mais longe que isso. Eles falam que uma comida que endureceu,
desculpa, um líquido que endureceu, ele solidificou, e ele perdeu o status de líquido, mesmo que ele voltar a derreter e voltar a se transformar em líquido, ele não obrigaria a fazer Netilat Yadayim. Agora, tem posquim que falam que toda essa culá de comida congelada, etc., não se aplica nem à água, nem ao orvalho, que aí o gelo ele ainda é um pouco como água. Mas como a gente trouxe ali, tem a machloket, tem gente que fala que mesmo a água congelada, ela se transforma em comida, então aí isentaria de fazer Netilat Yadayim. Agora, o Mishnah Berurah, como a gente estava falando, trouxe que uma vez que ela foi congelada e ela descongelou, alguns poskim isentam de fazer Netilat Yadayim. Porém, o Kaf HaChaim e o Halakha Berurah, eles têm uma postura mais estrita e eles obrigam a fazer Netilat Yadayim, uma vez que agora a comida está líquida, a não ser que eu tenha mais alguma machloket, quer dizer, se ele vai comer com talheres, ou se ele está comendo menos que kazait, ou a comida foi cozida, agora congelou e descongelou, e etc. Então aí eles aceitam e facilitam. E aí, baseado nisso, se a pessoa vai comer pão ou bolo com manteiga, então assim, se a manteiga está no estado que ela está ainda dura, que ela está solidificada, então ele não precisa fazer Netilat Yadayim. Quer dizer, por mais que a manteiga é leite, se ele vai fazer manteiga ou queijo, mas eles estão ainda duros, então ele não precisa fazer Netilat Yadayim. Porque ele falou, como a gente falou agora, que a comida, quando fica solidificada, não é necessário fazer Netilat Yadayim. Porém, se a manteiga derreteu, quer dizer, ele deixou ele muito tempo fora da geladeira, a manteiga derreteu, e agora ela está líquida, e aí eu vou mergulhar a comida dentro da manteiga líquida, como a manteiga está no status líquido, então isso estaria dependente do que a gente falou antes, se um líquido que endureceu e voltou a derreter, se precisa fazer Netilat Yadayim ou não, e aí nisso a gente falou que a halakha é que sim precisa fazer Netilat Yadayim. Então, ele falou, se a manteiga agora está no estado líquido, então aí sim é necessário fazer Netilat Yadayim. Agora, se ele derreteu a manteiga cozinhando ela ou fritando ela, que aí ela está no estado líquido, mas ela está no estado líquido, mas ela foi cozida ou frita, que de acordo com os poskim que falam que líquidos cozidos não precisa fazer Netilat Yadayim, estaria isento de fazer Netilat Yadayim. Então aqui eu tenho mais alguma coisa para juntar, e aí eu tenho uma machloket nos poskim entre uma coisa que endureceu e voltou a virar líquido, se precisa fazer Netilat Yadayim ou não. E mesmo se eu falar que precisa fazer Netilat Yadayim quando ele voltou a ficar líquido, talvez, conforme os poskim, que numa comida que foi cozida não se faz Netilat Yadayim, então por isso, se a manteiga ficou líquida por ele ter cozinhado ela, ou se ele está comendo uma quantidade menor de kazait da comida mergulhada na manteiga líquida, aí, ou se ele está comendo com talheres, de modo que ele não encoste ali, então aí nesse caso, ele não precisa fazer Netilat Yadayim, como a gente falou lá atrás, que quando a gente junta algumas coisas, não precisa fazer Netilat Yadayim. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak u'Baruch.